Entrevista. Porque está conosco para falar do livro Aluno da Tempestade, o jornalista Daniel Escola. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Obrigada por ter essa disponibilidade. Hoje é dia de lançamento, terça-feira, às 18 horas, no foyer do Teatro São Pedro. O Daniel Escola está lançando o livro Aluno da Tempestade. O Escola que vocês conhecem bem, né, do rádio, da Rádio Gaúcha, sempre nos microfones. Talvez já tenha percebido no Bom Dia uma alteração de fala, e isso ele nos conta como é que foi essa tempestade e o que causou ela, né? Um diagnóstico em 2021, Escola. Conta para quem está te ouvindo agora e te ouvindo, né? Isso é um bom ponto, porque o câncer me tirou várias coisas, inclusive a minha voz, que é o meu instrumento de trabalho. Então, espero que vocês tenham paciência para me entender. Antes do câncer, eu era estimulado a escrever um livro. E vocês sabem como é que é, né? Vocês são jornalistas. Então, eu dizia assim, o jornalista não deve contar a sua própria história. E assim eu encerrava o assunto. Daí, em 2021, eu descobri um câncer na cabeça. Passei por 2 cirurgias, 30 sessões de radioterapia e 6 ciclos de quimioterapia. Aí, quando eu terminei o tratamento, eu pensei, bom, a minha história é história. Eu quero escrever um livro contando como eu era antes do câncer e depois do câncer. As lições que eu aprendi foram várias, bem importantes, porque antes do câncer eu tinha um entendimento sobre essas coisas. Agora tem um outro completamente diferente. O Escola, Sabrina, antes de mais nada, só para contextualizar, a minha relação com o Escola, ela vai totalmente do profissionalismo à amizade. Primeiro, quando eu entrei na Rádio Gaúcha, lá estava a Escola e de imediato já me ensinando, me dando dicas ao lado do Macedo. Aí, por coincidência da vida, eu saio da Gaúcha, vou para a RBS TV e na RBS TV me colocam ao lado do Escola para aprender o essencial, a dinâmica da TV. Daniel Escola, pacientemente, 15 dias ao meu lado até se desligar da TV e ficar exclusivamente na rádio. E então eu tive, como diz o próprio nome do Escola, ele foi uma escola para mim dentro do jornalismo, e até hoje eu carrego esses ensinamentos dele. O livro do Escola, eu sei que ele justamente trata metade do livro sobre o trabalho dele como jornalista, e aí eu tive a oportunidade de ver várias coberturas, e trago como exemplo quando ele foi para a Itália, para Roma, ver a escolha do novo Papa, entre outras tantas coberturas internacionais que ele fez, e depois ele apresenta, e aí eu já infelizmente não pude acompanhar e não estive tão presente quando ele teve a questão do câncer no cérebro. Eu gostaria, Escola, que tu fizesse qual a tua visão hoje, porque eu sou um crítico do jornalismo, qual é a tua visão hoje para o jornalismo atual? Como é que tu enxergas a atuação do jornalismo? Bom, Ledor, muito obrigado pelas palavras, tá? É fantástico para mim poder ser referência para alguém. Olha, o jornalismo, como todas as áreas, está mudando. Está mudando, a gente está passando por um turbilhão. A tecnologia. Só que eu acho, tá, que ainda vai precisar de uma pessoa para fazer. Falam em ChatGPT, inteligência artificial. Olha, o jornalismo não vai acabar. Ele vai secar, ele vai diminuir. Mas eu acho que tem 2 coisas importantes. Primeiro, acreditar no que tu faz. E segundo, reputação. Isso é muito importante. Eu não poderia vir aqui e dizer assim, eu, pessoalmente, eu não gostei de fazer isso. Eu sou de direita ou de esquerda, torço para o Inter ou para o Grêmio.
E eu acho que isso afeta o jornalismo. Eu vejo hoje muita gente indo para o ar e dizendo assim, sou de tal partido, ou defendo tal candidato. Eu acho que não é assim. Tu quer defender um candidato, defende, mas não faça jornalismo. Se tu é jornalista, tu tem que respeitar todos. Não pode simplesmente achar que está falando para um teu público. Eu concordo, também fui, né, fomos colegas, né, escola, convivemos no jornalismo, na Gaúcha durante muito tempo e, inclusive, quando esse momento que o Ledur lembrou da cobertura do Papa em Roma, eu estava no estúdio fazendo ancoragem e o Escola reportando diretamente lá do Vaticano. Mas, Escola, o que tu trazes para esse livro, né, a proposta que se tem ali é lições, né, que foram tiradas dessa tua experiência, do que antes do câncer e depois do câncer. E certamente quem vai ler e quem vive agora esse momento, teriam coisas, né, que gostariam de saber antes. Então, que exemplos tu pode nos trazer, né? Pelo menos uma lição que está lá contida, que depois o pessoal vai encontrar no teu livro, mas uma lição que tu pudesses agora compartilhar com quem te ouve agora no rádio. Olha, Sabrina, eu era um consequente para a saúde, né? Eu era um consequente. A minha esposa dizia assim para mim, né? A mulher é muito mais inteligente que o homem, né? Ela dizia assim para mim, tu trabalha tanto, tu ainda vai ficar doente. E deu isso. Uns meses depois, eu comecei a ficar tonto. Eventualmente, assim, porque eu tinha trocado as lentes do óculos. E eu achei que era isso, porque eu sempre tive miopia e agora eu uso multifocal. Aí e ela dizia assim, vai fazer um exame. E eu dizia assim, para que eu vou me meter num hospital no meio da pandemia? Se eu posso ficar em casa. No fim do ano eu vou lá, faço um check-up e tal. Mas não é nada. E eu só pensava, que ela missa essa mulher. E era, então, o ensinamento é o seguinte, por mais eu era um cara super atlético, comida saudável, bebia socialmente, então nunca fumei na minha vida, a propensão para ter um câncer era mais baixa. Eu me achava um super-herói, só a gente não é super-herói. Quanto menos espera, acontece. Então, o mais importante é prestar atenção na saúde. Bom, Sabrina, eu não tenho mais perguntas para fazer para o Escola, porque às 6 horas da tarde eu vou encontrar ele lá no Teatro São Pedro, vou pedir um autógrafo para ele, que foi um professor para mim, fez parte da minha escola do jornalismo. Eu sempre falo que os meus melhores professores foram aqueles colegas de trabalho. E hoje aqui eu tenho 2 deles, a Sabrina, eu fui estagiário da Sabrina, eu gosto de frisar isso, e o Escola, eu já formado, aí sim, ele me ajudando no início de carreira dentro do Grupo RBS. Escola que foi, de fato, também professor acadêmico, esteve nesse meio acadêmico. Sim. E de lá também trouxe alguns talentos para as emissoras em que trabalhou. Obrigada, Escola. Fica, então, pode fazer aqui tu mesmo o convite para as pessoas hoje, porque eu sei que também que tem uma ação especial dentro disso e as pessoas estão sendo convidadas a irem até o foyer do Teatro São Pedro e levarem um brinquedo que será depois destinado ao Instituto do Câncer Infantil. Mas faça você mesmo esse convite. Então, o lançamento desse livro aqui, Aluno da Tempestade, as lições que eu aprendi durante o câncer, que servem para todos, tá? É o meu primeiro livro, e agora eu quero que as pessoas, não é obrigatório, mas se puderem levar um brinquedo para doar para o Dia das Crianças, do Instituto do Câncer Infantil. Que o câncer que eu tive não é de adulto, ele é de criança. Existem 12 casos no mundo com meu perfil. Então, divide os 12 pelos 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, dá mais ou menos os 800 bilhões. A chance de tu ganhar na Mega Sena é maior.
Infelizmente, eu não ganhei na Mega Sena. Eu tive um câncer. Então, eu acho que é muito importante prestar atenção, porque agora qualquer coisa eu procuro um médico. Qualquer coisa no meu corpo de doença, sabe? Não é qualquer coisa é relacionada à doença. A partir das Sim, 6 desse até as 9. autoconhecimento, né? Isso, a partir das 6 Das até 6 as às 9. 9. Só quero marcar aí, né? Porque jornalista é assim. Tu falaste que é o primeiro livro. Então, qual é o segundo? Já está em andamento? Já. Só Já isso? E o terminei. nome, o assunto? Não, o assunto não tem nome ainda, mas o assunto é Histórias e Repórter. 26 anos de cobertura ótimo, jornalística. É. Obrigada, escola. Então, aluno da Tempestade. A escola contando essa virada que aconteceu com o câncer, esse medulablastoma, que é muito raro realmente em adulto. Eu não sabia dessa proporção, que era, né, 12 casos. impressionante, né? 12 casos no mundo, é muito Sabe, raro. eu não Então, conheço hoje, ninguém. foi Herdo Teatro São Pedro. Eu não conheço ninguém com meu perfil que tenha tido esse câncer. Não quando tu trazes essa proporção, acho que realmente não conheceremos. Mas a questão serve certamente para outras pessoas que passam, né, por diferentes tipos de câncer e tem uma virada de vida a partir dessa ou, enfim, outras doenças. Obrigada, escola. Sucesso com este e o próximo livro. Muito obrigado, Sabrina. Obrigado, Edor. Valeu, abraço, escola.